Olá, estudantes! Como vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de robótica de hoje? Pegue então o seu material. Você já me conhece, né? Eu sou a professora Maiara. E pegue então o seu caderno ou a sua folha de registro e vamos anotar a data de hoje, aula 31, e o nome da nossa aula, que é robótica. Um tempinho para vocês! E aí, conseguiu anotar então? Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na nossa última aula? Veja aí na sua tela. Nós falamos de como os computadores funcionam. Vocês se lembram que eles têm duas partes. A parte física que nós tocamos ali e a parte do software, que é os programas, que são os programas que funcionam no computador. Nós também desvendamos quem era a personagem que nós iríamos conversar. Olhem aí, a Ada Lovelace. Vocês se lembram? Ela era uma criança o quê? Olhem aí, ela era muito curiosa. E com 12 anos, a Ada, ela escreveu um livro chamado de Voologia. Ela criou ali um cavalo com asas e ela tinha uma imaginação muito fértil, que nós chamamos uma imaginação muito criativa. A Ada também, olhem aí, ela era acompanhada nos seus estudos pela sua gatinha, a gata Puff. E a Ada estudava muito. Ela estudava em casa, vocês se lembram? E ela estudava todo tipo de assunto. Ela era muito interessada. Então este foi o início da vida da Ada Lovelace. E hoje nós vamos descobrir por que ela foi tão importante e o que ela tem a ver então com os computadores. Vamos começar agora com uma atividade? Eu vou deixar um tempo para você separar esses materiais. Uma folha de papel, um lápis de escrever e uma tesoura. Mas se você ainda tem aí com você aquelas cartinhas coloridas que nós fizemos na última aula, você pode utilizar essas cartas. Só separe elas aí com você e com um lápis de escrever. Se você não tem as suas cartinhas, então nós vamos juntos construir, certo? Pegue então esses materiais. Vamos lá, vamos construir então algumas cartinhas hoje novamente. Mas hoje você não vai precisar pintar essas cartinhas, porque nós vamos escrever alguns números. Então se você tem as suas cartinhas aí, deixa elas separadas, que nós já vamos então indicar quais os números que nós vamos utilizar. Então vocês podem pegar a folha de vocês, nós vamos precisar de 4 cartinhas. Eu não vou utilizar a minha folha inteira, né? Porque senão minhas cartinhas vão ficar muito grandes. Então eu vou dobrar aqui, ó, só um pedaço do meu papel e vou dobrar aqui novamente, só para deixar bem marcado aonde é que eu quero cortar. Então ficou assim, olhem só, se eu abrir e se eu abrir novamente, aqui nós temos então 2 pedacinhos que estão marcados. E se eu fechar aqui e recortar aqui bem na beiradinha da folha, então eu vou conseguir a quantidade de cartinhas que eu preciso. Então eu vou recortar aqui. E esse pedaço depois eu posso utilizar para fazer outra coisa. E recorto aqui novamente até o final.
Olhem só. E aqui eu posso juntar, ou vocês podem abrir, ó. E aqui no meio, então, vai ter indicado aqui, ó, uma linha. Então, a gente corta aqui. E mais uma vez. E aí, se você tiver as suas cartinhas da aula passada, você pode pegar e escolher 4 cartinhas. Veja só os números que nós iremos precisar. Olhem aí na tela de vocês, então. Nós vamos criar as cartinhas com estes números. Então, vocês vão escrever aí. Olhem só, o número 1, o número 2, o número 4 e vamos descobrir qual será o nosso próximo número. Então, você pega lá o seu lápis de escrever, pode ser uma canetinha, um giz, e vai marcar, então, nesta ficha aí. O número 1, olhem só. Agora, eu vou marcar o próximo número. O número 2. E aí, sim. O número 4. E ainda falta um número. Qual será, então, o nosso próximo número? Para descobrirmos, então, nós vamos para o desafio dos números. Olhem aí. Desafio dos números. Vamos, então, descobrir qual será a nossa próxima carta. Você já tem algum palpite? Eu vou ajudar vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos o número 1, o número 2 e falta aqui o nosso próximo número. Qual será, então, o padrão, a sequência que nós estamos seguindo aqui? Vamos pensar? Eu trouxe os bloquinhos para a gente pensar junto. Então, aqui nós temos um bloquinho e é representado pelo número 1. Quanto é um bloquinho mais um bloquinho? 1 mais 1. Você sabe quanto é? Ah, muito bem. São 2. Olhem só, eu tenho um vermelho e um amarelo. 1, 2. Então, nós temos 2 bloquinhos. E você sabe quanto é, então, 2 mais 2? Pense um pouco. 2 mais 2. Vamos ver juntos? Aqui, 2 mais 2. Nós temos 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Um amarelo, vermelho, amarelo e vermelho. Então, nós temos 4 bloquinhos. Vamos pensar, então, crianças. Aqui era o primeiro número, número 1. Aí, o que eu fiz? 1 mais 1, que deu o número 2. E 2 mais 2 deu quanto? 4. E agora, qual será então o próximo número? Pense um pouco. Vamos ver aí na tela de vocês? Olhem só a sequência. 1, 2, 4. E qual será então a próxima? Você consegue contar ali? Quantos bloquinhos aparecem? Tem algum palpite? Será 4 mais 4, que é o total de 8. Você conseguiu descobrir? Olhem só. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 2 dá 4. E 4 mais 4 dá um total de 8. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a nossa próxima cartinha será a cartinha do número 8. Vou deixar na tela para você um tempinho, enquanto eu completo aqui a minha cartinha. Então vamos lá, nós descobrimos o nosso primeiro desafio, que era a sequência dos números.
Aqui nós temos o princípio dos códigos binários. É uma ideia apenas para vocês já irem pensando um pouco sobre isso. E vamos então continuar a história da Ada Lovelace? Vamos aqui então ver mais uma informação. Vamos desvendar mais uma parte da sua história. Então aqui nós já havíamos conhecido o nome dela, quando ela era criança. Falamos um pouco sobre como ela estudava. E agora, então, vamos ver aqui o que nós temos de informação. Veja aí na tela de vocês. Ada conheceu Charles Babbage, que havia inventado a máquina diferencial. Ela realizava o cálculo de maneira mecânica e totalmente automática. Ada e sua mãe ficaram animadas com essa invenção. Então, olhem só, a Ada, ela sempre estava ali estudando, conhecendo novas pessoas e um dia, então, ela conheceu o Charles Babbage. Ele era um inventor e tinha, então, pensado e inventado essa máquina que se chamava máquina diferencial. Ela realizava ali alguns processos e Ada ficou muito animada com essa invenção de Babbage. E eles continuaram então a conversar. Veja só. Ada se casou com William King e eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Ada continuou seus estudos e através de cartas se comunicava com Babbage. Então essa é a nossa próxima informação, né? Que Ada então havia se casado, ela já era uma adulta, né? Mas ela continuou o quê? Vou deixar aqui embaixo. Ela continuou então conversando com Babbage. Naquela época não havia o telefone, não havia como se comunicar como nós nos comunicamos e falamos com as pessoas como nos dias de hoje. Na época, era através das cartas que as pessoas elas conseguiam então conversar umas com as outras, quando moravam muito distantes. E era assim que Ada então continuou conversando com Babbage. Vamos continuar? Veja aí na tela de vocês. Olhem só. Em uma de suas cartas, Babbage contou sobre uma nova máquina que ele havia criado, chamada de máquina analítica. Ela deveria fazer cálculos através de uma programação com cartões perfurados. Vamos deixar aqui mais essa informação. Então, o Babbage havia criado uma outra máquina. Ele tinha essa ideia, mas olhem só o que aconteceu. Ele precisava de dinheiro para construir a sua invenção, para divulgar ainda mais o seu projeto. Então, ele pediu para Ada Lovelace traduzir este escrito para a língua inglesa. E essa, então, é a nossa última informação ali que nós temos sobre Ada Lovelace. Então, veja só. Como o Babbage havia escrito e realizado todo esse projeto dessa nova máquina, ele precisava então de dinheiro, ele precisava de financiamento para construir essa nova ideia, esse novo invento que ele tinha. Mas ele estava então em busca de alguém que pudesse ajudá-lo. E para que outras pessoas conhecessem então a sua máquina, ele pediu uma ajudinha para a Ada, para que ela traduzisse, porque ele foi escrito em uma outra língua. E para que outras pessoas então conhecessem esse projeto, era necessário que que esse projeto estivesse na língua inglesa, por exemplo, no inglês, para que muitas outras pessoas pudessem conhecer este projeto de Babbage. E o que será que aconteceu depois disso? Vamos descobrir? Mas antes nós temos mais um desafio, olhem aí!
é o desafio do aceso e apagado. Para este desafio, então, eu trouxe 4 montagens aqui com o nosso kit Ludobot. Cada uma delas, então, nós vamos fazer uma experiência. Eu vou colocar um papel, esta folha aqui vermelha, na frente do sensor e ele vai apagar ou acender a luz, uma luz que fica aqui na frente, simbolizando então como se a lâmpada estivesse acesa. Algumas não vão acender, elas vão ficar então apagadas. E depois então a gente vai ver como vai funcionar então essa experiência através ali dos números, vamos entender um pouco melhor. Vamos ver então essa experiência? Vamos ver então a primeira, se ela vai acender ou não. Acendeu! Aqui está aqui representando o número 2. Ela não acendeu. Aqui está aqui com o número 4 à sua frente. Ela acendeu. E a nossa última, que está com o número 8, vamos ver? Ela não acendeu. Olhem só então a nossa lâmpada que está com o número 1 e a que está com o número 4. Elas estão acesas. Coloque aí na mesa de vocês ou aí onde vocês estão os números, como eu tenho eles aqui. O 1, o 2, o 4 e o 8. Organize então esse material aí na frente de vocês. E nós vamos fazer juntos então. Como é que vai funcionar? Aonde a lâmpada está acesa, nós vamos deixar a cartinha virada para cima. E aonde a lâmpada está apagada, nós vamos virar ela para baixo. Então, o número 1 vai ficar para cima. O número 2, vamos virar aqui para baixo. Virou a sua cartinha? Isso mesmo. Agora o número 4 para cima. E a número 8, que não acendeu, também vai ficar virada para baixo. Apenas o número 1 e o número 4 estão, então, virados para cima. Veja aí na tela de vocês como ficou. Então, olhem só, vamos lá. O número 1 está representado pela lâmpada acesa. O 2 nós viramos porque ela está apagada. A lâmpada que representa o número 4 está acesa. E a do número 8, apagado. E agora, então, nós vamos somar, vamos contar os 2 valores das lâmpadas acesas, que é o número 1 e o número 4. Quanto é 4 mais 1? Você sabe? Conte aí. 4 mais 1 é igual a 5. Então, este foi o valor representado pelas lâmpadas. Vamos continuar vendo um pouquinho mais da história, então, da Ada Lovelace? Olhem aí na tela de vocês. Com sua criatividade e imaginação, Ada pensou que a máquina poderia processar outras coisas, além de números, como imagens e música. Apesar de todos os esforços, a máquina não foi construída. Então, vejam só. A Ada, então, ficou responsável ali por traduzir, por escrever em outra língua o projeto do Charles Babbage. Vocês se lembram ali da máquina analítica? Mas no momento em que ela estava ali estudando e lendo este projeto, a Ada, que era muito criativa, foi tendo outras ideias do que esta máquina então ela poderia fazer. E por isso ela é reconhecida por ser a primeira programadora da história, ou seja, ela foi traduzindo este projeto e ela foi tendo outras ideias e colocando algumas anotações a mais do que essa máquina poderia fazer. E olhem só! Então, hoje ela é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage. Por esse trabalho, é considerada a primeira programadora de toda a história. Então, vocês se lembram que nós falamos que os programas de computador, eles precisam ali ser realizado através dos algoritmos, através de uma sequência de programações, não é mesmo?
E a Ada, ela foi a primeira pessoa que pensou sobre isso, sobre como as máquinas então poderiam processar informações através de códigos e de uma sequência, então, para realizar algo. Por isso, então, ela foi tão importante. Ela foi uma pioneira, que nós chamamos. Ela foi alguém que fez algo que não existia e pensou além do seu tempo, pensou em algo muito diferente do que existia na sua época. E olha só, por isso então existe o Ada Lovelace Day, que é o dia da Ada Lovelace. Neste dia, o dia de Ada Lovelace é um dia internacional que celebra então, que comemora as conquistas das mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, porque este trabalho que Ada fez envolveu vários assuntos e vocês se lembram que ela havia estudado muito, não é mesmo? E por isso então foi criado este dia para celebrar, para se comemorar os feitos dessa grande personagem. Vocês gostaram, crianças, de conhecer um pouco mais sobre isso? E será que você aí tem alguma ideia diferente, algum sonho, quem sabe um projeto? Veja que Ada estudou muito. Isso fez muita diferença naquilo que ela se propôs a realizar. Vamos conhecer então toda a história hoje da Ada Lovelace através da professora Silvia Amélia Bin? Nós já começamos essa história, mas hoje nós vamos ver ela inteiramente, vamos ver ela até o final. Veja só. Olá, eu sou Silvia Amélia Bin e vim contar uma história para você. Eu sou professora da área de computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E escrevi uma história que conta a vida de Ada Lovelace, a Condessa Curiosa. Ada Lovelace era muito curiosa e adorava animais. A sua gata de estimação se chamava Puff. Ela também adorava observar os pássaros e os insetos. Uma vez, ela pegou uma libélula para verificar se a libélula tinha língua. Será que tem? Ada também adorava cavalos. E quando tinha 12 anos, fez o projeto de um cavalo mecânico voador. Ela vivia em Londres, na Inglaterra. E naquela época, por volta dos anos de 1820, 30, 40, as pessoas estavam inventando muitas máquinas. Por isso ela pensou num cavalo mecânico voador. Ela sempre foi incentivada a estudar, pela sua mãe e pelo seu pai. A sua mãe, Annabella Milbank, era uma matemática muito famosa, muito talentosa. O seu pai era Lord Byron, um poeta também muito famoso e muito talentoso. A mãe de Ada queria que ela estudasse matemática, física, química. O pai gostaria que ela estudasse italiano, música, pintura. Ada estudou tudo isso. Ela gostava muito de estudar, mas ela nunca foi para a escola. Naquele momento, as meninas não podiam ir para a escola. Mas, você já deve ter percebido, a família de Ada Lovelace era muito rica e tinha condições de pagar os estudos para ela dentro de casa. Compravam livros e ela também tinha uma governanta que ficava apoiando e controlando os horários dos estudos. Além disso, também tinha amigas de seus pais e amigos de seus pais que incentivavam ela a estudar. Levavam livros, materiais e conversavam muito sobre diversos assuntos. Quando ela fez 17 anos, ela foi apresentada para a sociedade. Era o momento que as meninas, já mais velhas, conheciam outras pessoas. Na verdade, queriam que ela já se casasse, mas ela estava interessada era nos estudos.
a sua amiga Mary Somerville, que foi a primeira mulher a compor a Sociedade Real de Astronomia na Inglaterra, uma mulher muito inteligente, apresentou a Ada para o Charles Babbage. Charles Babbage também era muito criativo e adorava inventar máquinas. Uma das máquinas que ele criou se chama máquina analítica e é considerada um primeiro projeto de um computador. Ele precisava de dinheiro para fazer essa máquina, então ele saía pelo mundo falando sobre ela, buscando quem pudesse financiar essa construção. Mas era muito difícil. Uma vez, quando ele fez uma palestra na Itália, um engenheiro ficou muito interessado, mas não tinha dinheiro. Para ajudar, escreveu um artigo sobre isso, explicando como a máquina funcionava. Mas ele escreveu em francês. Charles Babbage precisava também buscar dinheiro na Inglaterra. Então, os amigos tiveram uma ideia de que a Ada poderia fazer a tradução do francês para o inglês. Lembrem-se, ela estudou muito diversos assuntos e vários idiomas, entre eles o francês. Ela fez uma tradução belíssima e nessa tradução foi tendo ideias de como aquela máquina poderia funcionar. Poderia fazer muito mais do que cálculos, poderia fazer imagens, poderia fazer música. E assim, essa tradução é considerada hoje o primeiro programa de computador que poderia ser processado por uma máquina. Gostou dessa história? Que tal você contá-la para outras pessoas? Obrigada! Gostaram, crianças, de conhecer toda a história da Ada Lovelace? E olhem aí! Vamos homenagear Ada Lovelace? Que tal você aí criar algo interessante? Pode ser um desenho. Se você tem blocos de montar, você pode utilizar os seus blocos. Ou se você tem aqueles materiais na sua caixa Roblox, você também pode utilizar esses materiais, caixinhas, palitos, papéis. E que tal criar então algo para homenagear, para celebrar então o dia da Ada Lovelace? Eu vou deixar um tempinho para você. Crianças, conseguiram criar algo interessante? Se você fez algo, um registro, pode ser o desenho ou algo que você tenha criado então para homenagear essa grande personagem, envie para nós. Envie o seu nome completo, o nome da sua turma e o nome da sua escola e mande para nós então este registro da sua atividade lá no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Peça ajuda de um adulto e assim que você nos enviar este e-mail, fique de olho, nós estamos retornando e queremos passar essa sua atividade aqui nas nossas aulas de robótica. Mas para isso você precisa retornar o seu e-mail lá com uma autorização. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Tchau!